Olá! Me pediram para falar sobre imunidade à Covid. Mas para a gente falar de imunidade à Covid, a gente precisa entender o que é imunidade. E é disso que a gente vai conversar hoje. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, meu nome é Maria, eu sou farmacêutica, formada pelo Mackenzie em São Paulo, mestre em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP e doutoranda pela Unicamp nas Ciências Médicas. E aí eu pensei em várias maneiras diferentes da gente conversar sobre isso. Primeiro, não vai ser uma aula de imunologia. As nossas conversas não têm essa finalidade. A gente vai conversar para que vocês entendam o que é, de uma maneira mais didática e mais simples, sem todos aqueles termos técnicos, ou quando eu usar um termo técnico, eu vou procurar explicar para vocês. E, de novo, se eu usar algum termo e ficar sem explicação, ou se você não entender o que eu tô te passando aqui, deixa nos comentários, no Facebook, no YouTube, pode deixar a sua mensagem lá que eu vou te responder. Então, eu pensei em várias maneiras da gente conversar sobre imunidade e eu pensei que a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Se eu falar para vocês que eu tenho uma ratazana e que o nome dela é Leia, vocês vão imaginar a Leia de maneiras diferentes. Maior, menor, de cores diferentes. E aí eu posso mostrar uma foto dela para vocês. E vocês vão saber como ela é. Ou eu posso trazer a Leia e mostrar para vocês a minha ratazana. Esta é a Leia. Agora vocês conhecem ela. Vocês sabem como ela é. Se vocês encontrarem com ela em algum lugar, vocês vão saber que essa é a Leia. Com o nosso sistema imunológico, funciona assim. De novo, muito resumidamente, né? Porque é muito complexo, o nosso sistema imunológico é extremamente complexo e os mecanismos são muito complexos. Mas de uma maneira bastante resumida, é assim que ele funciona. Quando o nosso organismo entra em contato com um agente agressor, um invasor, ele vai produzir anticorpos, que são as nossas ferramentas de defesa. São sinalizadores, são armas do nosso sistema imunológico contra um invasor, um vírus, uma bactéria, uma substância. Então, quando eu falei para vocês, esta é a Leia, tem gente que vai lembrar dela para o resto da vida. Tem gente que no final desse vídeo já esqueceu. E com o nosso organismo, infelizmente, também acontece assim. Mas vamos entender. Quem já fez o exame de anticorpos contra a Covid, viu que a gente dosa lá IgM e IgG. A IgM a gente chama de anticorpo de fase aguda, ou seja, é a primeira produção. A gente teve contato, ou quando você imaginou uma ratazana, você teve uma reação e talvez você tenha pensado, é a primeira reação do seu organismo. Depois, você conhece, a gente entra em contato, o seu corpo começa a produzir as IgGs, os anticorpos de memória, e são esses que a gente vai guardar por longo tempo. Numa situação ideal, o que acontece? A gente entra em contato com o vírus ou a bactéria ou a substância, o nosso corpo produz IgM, reage naquele momento de contato, e logo depois ele produz IgG e guarda isso como memória. E depois, em qualquer outro momento que ele tiver contato com esse invasor, com essa substância de novo, ele já tem as ferramentas guardadas, ele já sabe como reagir. É assim que as vacinas funcionam. Para as vacinas, a gente mostra para o seu corpo uma foto do vírus, ou uma partezinha dele, uma proteína do vírus, ou então a gente dá um nocaute no vírus e administra e aplica o vírus inativado. Ou seja, ele está morto, ele não tem condições de provocar doença, mas o seu corpo consegue ver e produzir uma memória a partir daquele vírus inativado que ele recebeu. E aí, quando ele tiver contato com o vírus de verdade, ele já vai saber como reagir. É assim que as vacinas funcionam. Com a Covid, a gente ainda não tem as vacinas, não é? Então, para quem já esteve doente com a Covid e se curou, ou para quem foi assintomático, não teve
sintoma nenhum, mas fez o teste de anticorpos e viu que já tem IgG produzida, que já tem as ferramentas ali, a gente ainda não pode dizer que essas pessoas estão imunes. Ou seja, que ela pode sair na rua sem máscara, que pode se expor a outras pessoas doentes, porque a gente ainda não tem essa informação. Se você pensar, a catapora, por exemplo, a gente pega uma vez na vida e não tem o risco de pegar de novo. Mas tem outras doenças que não. A gente fica doente toda vez que entrar em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, com aquele invasor. E a gente ainda não sabe se a Covid a gente pega uma vez só e tá imune para o resto da vida, ou se toda vez que a gente tiver contato com ele, a gente vai ficar doente de novo. A USP publicou recentemente, se não me engano, a semana passada, posso estar errado, uma nota, né, um relato de uma profissional de saúde que teve reinfecção. O que é isso? Ela ficou doente, se curou da Covid e em 50 dias ela pegou o vírus de novo e ficou doente de novo. Então, pode acontecer da gente ser reinfectado pelo Covid. Já tem alguns estudos que estão mostrando que depois de 3 meses, a maioria das pessoas tem uma queda na produção desses anticorpos. Então, talvez após 3 meses a gente tenha uma abertura da janela para sofrer reinfecção, para ser infectado de novo pela Covid. Além disso, existe uma outra questão que é os vírus sofrem mutações, eles mudam. O HIV de 1980 não é o HIV de hoje em dia, de 2020. Pelo contrário, ele já sofreu muitas mutações, já mudou muitas vezes. A gente já viu algumas mutações de SARS-CoV-2 também. Então, ele também está mudando. Isso é natural. Eles sofrem do mesmo jeito que o ser humano se adapta para sobreviver, os vírus e as bactérias também se adaptam para sobreviver. É natural. Acontece isso com todas as bactérias e com todos os vírus. Na verdade, com todos os organismos vivos. Então, a gente, fazendo um resumão de imunidade da Covid, a gente sabe que a gente produz IgG, que é aquele anticorpo de memória. A gente sabe que a gente produz bastante anticorpo, mas a gente não sabe por quanto tempo esses anticorpos duram. Então, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter essa imunidade de memória da Covid. E a gente não sabe se essa quantidade e se essa qualidade de IgG, de anticorpo que a gente produz quando fica doente pela Covid, é suficiente para proteger a gente, caso tenha contato de novo. Pode ser que a gente está produzindo IgG, mas a hora que a gente entrar em contato com o vírus de novo, a gente fique doente de novo, como essa profissional que a USP relatou. Pode ser que a gente fique doente, mas com sintomas mais leves. A gente ainda não sabe. E por que a gente ainda não sabe? Maria, 2020, como é que vocês não sabem? As pesquisas estão andando muito rápido, muito rápido. Mas a gente tem uma pandemia em curso também. E o vírus não para a gente pesquisar, para a gente estudar, para a gente desenvolver. E o pesquisador não é uma máquina. Então, os pesquisadores estão trabalhando em velocidade máxima, produzindo resultados em velocidade máxima. A gente já sabe, já aprendeu muita coisa, mas ainda não aprendemos tudo. E a gente nunca passou por uma pandemia dessa extensão com smartphones na mão. Então, as informações estão correndo muito rápido a todo momento. A gente nunca passou por isso antes, né? A gente teve a grande pandemia em 1918. Naquela época não tinha smartphone, não tinha o WhatsApp da família. Então, a gente não tinha esse fluxo de informação que a gente tem agora. Isso ajuda, nós estamos caminhando muito rápido, mas isso causa uma ansiedade muito grande também. Então, você que já teve a Covid, se tratou, se curou,
continue usando a sua máscara. Nós vamos fazer outro vídeo, a gente vai conversar sobre máscara em outro vídeo, porque senão vai virar 1 hora de conversa aqui. Mas você que já teve a Covid e se curou, continue usando a máscara, continue se protegendo e protegendo as outras pessoas. Porque uma outra coisa, a gente não sabe se você não vai mais ficar doente, mas vai ser capaz ainda de espalhar o vírus, mesmo que você não fique doente. Então, continue fazendo distanciamento social e usando a máscara. Você que não ficou doente com a Covid, cuide-se. A gente não quer que você fique doente. Tentar arriscar ficar doente para ficar imune não é uma boa tática, porque a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade e a gente não sabe como o seu corpo vai reagir à Covid. É uma roleta russa. E você que foi assintomático, criou anticorpos, fez o exame e viu que tem anticorpos, também proteja os outros. Mantenha isolamento social e use a máscara. Vamos falar de máscara no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Eu não vou pedir like nem para você se inscrever no meu canal, porque eu já falei para vocês no primeiro vídeo, eu não sou blogueira. Mas se você achar que esse vídeo vai ajudar alguém, copie o link e manda para essa pessoa.